Bom dia, meninas! A paz do Senhor! Estou aqui nesta manhã para dar continuidade com essa série linda. Hoje aqui no final dessa série, estamos aqui com o último capítulo, que é o capítulo 4. Nós vimos aqui lições maravilhosas na qual Deus tem, nos dado, nos presenteado, e lições muito edificantes para as nossas vidas. E nesse capítulo 4 não vai ser diferente. Eu creio no mover de Deus, eu creio que Deus vai continuar falando poderosamente no teu coração, assim como Ele tem feito, através desses 3 primeiros capítulos que aqui foi citado. A gente pode ver aqui que no capítulo 3, a gente viu aqui no finalzinho, que teve aqui aquela conversa, de Boaz com Ruth. Teve aqui aquela surpresa, porque Ruth ali, ela acabou descobrindo que Boaz ali não era o resgatador dela, acabou descobrindo que o resgatador dela seria outro, antes de Boaz, e ela acabou descobrindo isso, ficou muito surpresa com tudo aquilo, mas só que ela saiu dali da presença de Boaz com uma certeza, porque Boaz, ele deixou ali bem claro para ela que se porventura aquele resgatador não viesse resgatá-la, tanto ela quanto Noemi, a palavra do Senhor vai dizer que ali ele falou que ele seria o resgatador delas duas, se porventura ele não viesse resgatá-la. E a gente vai ver, logo aqui no início do capítulo 4, eu já dou início aqui, que ali Boaz, ele foi ter como prometido, que ele ali prometeu para Ruth, ele foi ter ali com aquele resgatador delas ali, ele ficou ali de frente àquela cidade, a porta daquela cidade, e ali fala que ele pôde ali por coincidência ver aquele resgatador, mas a gente vai ver que na questão da coincidência, a gente sabe que para Deus não há coincidência. A gente sabe que aqui era o propósito de Deus, e aqui ele teve com aquele resgatador. De início, assim, ele chamou ele para uma conversa, mas antes dele dar início à conversa, ele pôde reunir ali 10 anciões, porque para aquela época era necessário, diante de uma conversa séria na qual ia ter, era necessário que houvesse testemunhas, e a palavra vai dizer que diante daquelas testemunhas, não somente testemunhas, mas as 10 testemunhas que iria estar ali na conversa, mas também teve o povo ali que apoiava Boaz, que estava ali com ele, torcia para ele, estava ali também. Então ele começa a ter aquela conversa com aquele resgatador, falando a respeito de Noemi, que Noemi tinha chegado ali na cidade, estava ali, viúva, estava com aquelas terras ali de Elimeleque, e ele era o resgatador mais próximo ali dela, e ele estava ali para poder passar, aquela informação para ele, e para falar se porventura ele não viesse resgatá-la, tanto a terra quanto a Noemi e Ruth, que ele iria resgatar ele, Boaz. Então ele falou, que de início ele não falou que era para resgatar Noemi nem Ruth também, mas de início ele falou somente das terras, que foi aqui do versículo 1, se for para você ler, dos versículos 1 até o 4 vai relatar sobre isso, só falar que ele se relatou somente sobre as terras que ele falou ali. Então de início aquele resgatador, ele aceita, ele falou, eu resgatarei as terras. Mas aí Boaz viu que ele não entendeu direito aquilo que ele falou. No versículo 5 ele vai dar continuidade com a conversa, porque ele vai dizer assim, no versículo 5 diz assim: diz porém Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também tomará da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do seu esposo falecido sobre a herança dele. Então o que esse versículo aqui está dizendo? Que aquele resgatador teria que resgatar tanto as terras como também Noemi e Ruth. Então ele ali logo de início, ele voltou ali atrás daquela conversa, ali que ele teve aquela resposta,
ele voltou atrás, falou que passava a vez para Boaz, porque Boaz ali falou que ele, né, seria o outro resgatador se ele não resgatasse. Então Boaz ali tomou a frente e falou que ele iria ele falou ali, né, que não iria resgatar mais as terras. Então ele ali passou a vez para Boaz. E naquela época existia uma tradição que é a respeito de que quando viesse ter um acordo desse, na questão de, né, do resgatador, se porventura o resgatador ele ali não viesse resgatar, teria que passar a sandália para o próximo, né? A vez ali para o próximo. Então tinha que ter essa questão de troca de sandália, no caso, e ali era a tradição da época. Então ele passou a vez ali para Boaz, então Boaz ali ele assumiu o papel, né, de ser ali o resgatador de Ruth e de Noemi. E a gente vai ver que ele passou a vez ali para Boaz. E a gente vai ver a partir do versículo 9 que Boaz ali, diante daqueles anciões, ele fecha aquele contrato ali, aquela conversa, né, falando que ele iria ser ali o resgatador de Noemi e de Ruth. E ali ele finaliza aquela conversa. Diante daquela conversa ali, aquele povo, aqueles anciões, aquele povo começa a abençoar a vida de Boaz, a vida de Ruth, falando que Ruth também tinha que ser, viesse ser próspera igual Lia, igual Raquel. Por que cita essas duas mulheres? Porque elas eram férteis, né? A questão, né, de poder ter filhos, né? Bastante filhos ali no caso. E ali eles estavam desejando que Ruth viesse ser igual a elas. E ali a gente vai ver que no versículo 13, diante dessas, né, palavras, a profissão de palavras de bênção, no versículo 3 vai dizer, né, que assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela e o Senhor lhes deu e concebeu e eles tiveram um filho. Então a gente vai ver aqui já a promessa, né, as palavras de bênção ali já se cumprindo, porque Ruth ali ela teve um filho ali de Boaz. E esse filho veio ao mundo, né, para trazer ele também da parte do Senhor abençoa na vida de Noemi. Porque nos versículos 14 ao 17 vai ver o tamanho da alegria de Noemi, da felicidade de Noemi, porque aquele neto seria ali o resgatador de Noemi ali mais tarde, né? É o resgatador na velhice dela. Então ela ficou muito feliz, né? Maravilhada. Ali aquelas mulheres ali na qual ela estava ali junto com ela, pôde ali falar que bendito seja o Senhor pela chegada desse neto. Então ali a gente viu a felicidade de Noemi, né? E a bondade de Deus, né? A fidelidade de Deus, mesmo assim diante de Noemi, né? Murmurar muitas vezes, né? Falar ali, ter até mudado de nome, mas muitas das vezes é isso que Deus faz, né? Ela voltou atrás de tudo que ela fez ali, falou, então ela se colocou mais uma vez diante da presença do Senhor e Deus aqui deu da parte dele, né? Honrou Noemi e também a Ruth, né? Com essa história linda, esse final lindo. E a gente vai poder ver aqui que nos próximos versículos a gente vai ver a respeito, né, da genealogia de Ruth, né? Porque vai falar que a respeito da genealogia de Ruth, né? De como começou, de como finalizou, e a gente já sabe ali o finalzinho dessa história. Então aqui uma história muito linda, né? Uma história muito, né, que deixou assim lições para nós, muito edificante, verdadeiramente, né, a gente pôde ouvir, né, a palavra do Senhor e a gente pôde trazer para as nossas vidas como edificação para a nossa fé. E temos aqui lição, né, nesse capítulo 4 também. Tem uma lição aqui para nós nesse dia de hoje que diz assim, que neste capítulo nós iremos ver, né, a respeito de que Ruth ela recebeu a vitória por escolher viver os planos de Deus. E para nós, amadas irmãs, aqui não é diferente, né? Se a gente escolher viver os planos de Deus, sempre iremos ter o quê? Vitória.
da parte do nosso Senhor. Iremos passar por muitas lutas, sim. Iremos passar por tribulações, sim. Mas no final de tudo, iremos ser vitoriosos. Então essa é a lição de hoje, né? Na qual Deus ali pôde falar grandemente, né, no meu coração. E a segunda lição é a respeito da vida de Noemi, né? Mesmo Noemi, ela entrando aqui, né, a gente pôde ver que essa volta dela de onde ela veio, né? Essa volta dela para poder aqui chegar a Belém novamente, a gente pôde ver aqui que ela voltou como amarga, ela mudou de nome, mas ela voltou para os pés do Senhor. Ela voltou, né, para os pés do Senhor a acreditar e a confiar no Senhor. E aqui Deus fez o quê? Deu o quê? Vitória no final para Noemi. E para a gente, amadas irmãs, não é diferente. Nunca é tarde para a gente voltar a estar verdadeiramente nos pés do Senhor, nos caminhos do Senhor, para voltar a viver os planos do Senhor, porque aqui Noemi ela voltou a viver os planos do Senhor, né? Porque aqui a gente viu que grande vitória Ruth teve no final disso tudo. Por quê? Porque pôde ouvir ali os conselhos da sua sogra, porque pôde ouvir tudo aquilo que ela estava, né, que ela direcionou a Ruth fazer, e Ruth seguiu ali na risca, na linha, e tudo deu certo. Então Deus estava no negócio. E no final disso tudo, a gente viu fidelidade da parte de Deus para a vida de Noemi. Então Deus ele tem fidelidade para a tua vida, Deus ele tem fidelidade para a minha vida. Só basta a gente continuar vivendo os planos dele para nossas vidas. Amém? Esse foi o final desse estudo lindo, né? O final desse capítulo, que verdadeiramente Deus possa ter falado com você. Amém? E eu desejo aqui um beijo, um abraço, já que a gente não pode fazer isso pessoalmente, né? Que você venha receber aí o meu carinho. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus.